Oi, Josa. Olá, André. Tudo bem com você, André? Eu estou bem, e você? Bom, hoje a gente vai falar, André, para ficar ainda melhor, vamos tentar debater aqui com o pessoal aqui do nosso canal alguns assuntos interessantes, né? Mas, no caso, todos eles voltados aí para um clube em especial, que de fato é um clube especial, é um clube que está no carinho, inclusive, de muitos torcedores aqui no Brasil, é um clube que é um dos gigantes do futebol europeu, trata-se de La Vecchia. E aí você me corrige, André, La Vecchia Signora. La Vecchia Signora, chamada Muito. de Juventus no Brasil e de Juventus na Itália. É a mesma formação. La Vecchia Signora, Juventus ou Juventus. Aí pode escolher, não tem problema. André, de cara eu quero perguntar para você o seguinte: para você, como foi a campanha da Juventus na temporada passada? Você acha que ficou devendo? Você acha que foi à altura do investimento e do que se esperava também? Ou ficou mais ou menos, acabou entregando, ou seja, no meio termo disso, acabou entregando um pouco sim, não decepcionou necessariamente, mas também não brilhou. Então, ela decepcionou, ela não decepcionou e nem brilhou, ou ela brilhou para você a campanha da Vecchia Signora na temporada passada? E aí, André, para complicar muito, porque ninguém quer facilitar nada, não. Para complicar mais ainda, tanto ali no Cáutio como também na Champions League. Então, eu gostaria de saber para você como é que você responde essa. Mandei a bola para ti, se vira. Não, brilhar, não. Né? Das três opções, né, que você me colocou aí, brilhar diria de forma nenhuma. Não. De fato, é uma situação bastante... em italiano fala assim, imbarazzante. O que a Vecchia Signora fez o ano passado, de fato, o torcedor da Juventus não quer que se repita nos próximos 10 anos. Né? O treinador, Pirlo, que é um grande, né? Da seleção, da Juventus, do Milan, né? Não é um símbolo quase, né? Fui queimado com uma escolha assim puramente sentimental, sem nenhum raciocínio lógico, porque você não pega um jogador que acaba de parar de jogar e se joga no melhor clube dos 3, 4 melhores clubes da Europa, sabendo que o ano passado tinha sido Sarri, que é um grande treinador, mas que tem uma demora muito grande para os times, os jogadores aprenderem o tipo de jogo dele, que é um jogo, mas depois que aprende, né, que nem o Napoli, pega e faz, ele carrega o Pirlo, um Pirlo que jogou com Bonucci, que jogou com Chiellini, e vai botar no mesmo vestiário, com tantas estrelas, com Cristiano Ronaldo, Dybala, enfim, vai acabar a nossa gravação e vou ainda estar rezando o terço de tantos jogadores maravilhosos que tem nesse elenco. Não funcionou. Eu acho que a responsabilidade não é somente do Pirlo, não é somente do elenco, mas majoritariamente da sociedade. Não se coloca um jogador que acaba como treinador, que acaba de 4 ou 5 anos que acabou de jogar num clube tão exigente. Né? O que aconteceu? Teve jogos, aquele 3-0 contra o Milan, que eu parecia, não, peraí, mas é preto e branco, mas sei lá, que é o Cesena, é a Udinese, porque não parecia. Não parecia. Tinha em campo Cristiano Ronaldo, tinha o Morata, o Quadrado, o Chiesa. Mas cadê a Juventus? Fui de passar vergonha. O torcedor da Juventus, de fato, naquele momento, e foi o momento mais baixo de toda a temporada. Não fui legal. Não fui legal também a Champions League. Para a Juventus, só tem um objetivo: ganhar a Champions League. Por isso que a Allegri está aí. Porque a única coisa que, de fato, a Juventus quer é ganhar a Champions League. O resto, nesse momento, diria que até o campeonato fica secundário. E, de fato, pode ser um campeonato até muito concorrido. Mas a Champions League, o Allegri, tem uma missão, e Allegri, que nasceu na mesma cidade onde eu nasci,
e aí acabam aí as semelhanças, né? O resto, né? Mesmo porque eu tenho mais cabelos do que ele, mas, sobretudo, ele é um grandíssimo treinador, um grandíssimo estratega, é um cara determinado. Eu acredito que esse ano o Juventus vai apostar muito mais do que mais apostou, por isso essa grande quantidade de jogadores que eles têm, não abre mão de ninguém, para poder apostar tudo na Champions League. E você, Josa, o que você achou? Bom, André, antes de mais nada, explicar para o público aqui do nosso canal que quando você fala sociedade, né, sociedade é uma forma de ser. É um dos nomes dos clubes. Aqui a gente fala Clube Atlético Mineiro, Esporte Clube Corinthians Paulista e tal. Sociedade é uma maneira de se referir às equipes italianas, e não é por acaso que o Palmeiras chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras, né? É um dos poucos casos tal. Sinceramente, eu acho que eu me decepcionei demais com a Juve na temporada passada. Para mim, ainda que a Atalanta seja um clube muito especial, fez um trabalho realmente, tem feito um trabalho fantástico. E vou te falar mais, mesmo a Inter, né, com os investimentos, mesmo a Inter com o excelente elenco que tem, eu não consigo, o Milan, inclusive, também, eu não consigo imaginar, não dá para imaginar, quando começa o campeonato, que a Juve vai ficar em quarto lugar atrás dessas equipes. Até porque a gente sempre imagina que a Juve vai conseguir mesmo o Scudetto. Não conseguiu o Scudetto e também, de certa forma, não é que tenha fracassado necessariamente, mas poderia também fazer uma campanha muito melhor também na Champions League. Eu acho que a aposta no Pirlo foi algo muito brasileiro, inclusive, né? Essa questão dos dirigentes que são pouco objetivos, né? Que acabam sendo domados pela paixão, né? E isso, por um lado, do ponto de vista do dirigente, do ponto de vista do Pirlo, você tocou num ponto interessante aí, que é quando um cara, numa situação dessa, ele não vai bem, ele pode até mesmo deixar de ser, no coração de alguns dos torcedores, o ídolo que era. Né? E isso também se aplica aqui no Brasil, no caso do São Paulo, para o Raí. Isso pode estar se construindo aqui no próprio São Paulo em relação ao Muricy Ramalho. Né? Então, o próprio profissional que se coloca numa situação dessa também tem que tomar muito cuidado para que ele não se diminua no coração dos seus torcedores. Eu acho que realmente a campanha da Juve foi muito abaixo da expectativa. Agora, eu imagino, André, que nessa temporada a coisa possa ser bem diferente. Você já falou na questão entrou um pouco na expectativa aí, que para a sociedade, né, importa muito mais, o que importa mesmo é o título da Champions, e nesse sentido é secundário o campeonato italiano, é muito mais secundário a Copa, muito provável que coloque mesmo um time bem alternativo na Copa. Agora, a questão é como é que se constrói isso? Né? Como é que essa Juventus vai construir essa equipe? A Juventus que veio, por exemplo, de uma campanha abaixo do esperado, como é que ela vai se construir agora para ser essa equipe? Por que é tão difícil, André? Com o elenco que a Juventus tem, por que é tão difícil essa construção? Será que tem problemas ali no clube que entram dentro de campo também? Ou na verdade, o problema foi só do Pirlo? Eu acho que tem problema de muito ego, né? Quando você tem um jogador como Cristiano Ronaldo, você precisa saber gerenciar isso, porque Cristiano Ronaldo não sai de campo. Ele é titular sempre e não quer saber. Né? E isso, você precisa saber gerenciar isso. Né? Porque aí vem um Dybala, porque aí vem um Morata, mas aí vem um Bonucci, vem um Chiellini, que são coronéis, digamos lá, no sentido de que tem patente alta na Juventus. Mas por que ele sempre joga? Tá jogando pouca coisa? Dá para ver que tá. E aí se constrói uma situação que, de fato, em alguns momentos parecia que o Ronaldo jogasse sozinho, que não encontrasse. Em alguns jogos, na segunda metade da temporada, parecia que não se encontrasse. E a única coisa, de fato, que salvou a Juventus do vexame de não participar da Champions foi que a zaga voltou a ter um equilíbrio com Chiellini, Bonucci e De Ligt, que voltou a ser o De Ligt que era do Ajax. Né? Mas, lá na frente, o Dybala nessa questão. Renova, não renova, fica, não fica, é titular, não fica. Tem talento? Poxa, você tem talento. Mas se o menino fica no banco, tempo, aí compraram o Chiesa. Chiesa, cara, vai colocar ele no banco? Olha o que ele fez na Copa Europeia. Ele resolveu ali jogo contra a Áustria, por exemplo, ele fez um jogo sozinho. Ele fez um funambulismo lá, papai, com 2 toques e botou a bola para dentro. O Chiesa na Euro foi um jogador espetacular.
Espetacular. Você vai tirar quem? Então você começa a ter, né, muito jogador, um grupo, que aí você tem que ser Barcelona, Real Madrid, PSG, tem isso? Tem, claro que tem. Sabem gerenciar? Sabem. E a Juventus tem que aprender a fazer isso. Por isso que a Allegri voltou. Porque aí não é diretor, não é cartola. Aí o cara que fecha o vestiário e fala assim, agora você vai tomar aqui, você vai e fala 20 palavrões e todo mundo escuta. E o cara sai dali e acabou. O Allegri, se você chegar 30 segundos atrasado no treinamento, você não é convocado. Você pode chamar Cristiano Ronaldo, você pode chamar Josa Novales ou André Chiavatti. Você não vai para o jogo no domingo porque chegou 30 segundos atrasado. Acabou. Ah, mas aí os jogadores têm que ser também aconselhados. Aí tem o psicólogo do time, tem o diretor técnico, tem o time director, tem de tudo. O treinador tem que ser treinador. Eu quero que você jogue assim, não inventa. Eu quero, é isso. O Allegri é assim. É o estilo dele. E eu acho que é estilo muito da Juventus. Então, acredito que, de fato, com essa volta do Allegri, eu vejo a Juventus grande favorita para o campeonato, embora não seja a prioridade. Eu vejo a Juventus nos níveis de, pelo menos, chegar numa semifinal da Champions League. Claro que aí agora está acontecendo terremoto, né? O Messi sai, o Lukaku sai da Inter, e de repente daqui a 15 dias vai começar, 18 dias vai começar o campeonato e, sei lá, Cristiano Ronaldo resolve sair também da Juventus. A gente está falando aqui com o time que tem agora. Com esse time que tem agora, com Allegri, eu acho que vai. Ok, André. Lembrando aos nossos amigos aqui do canal que a gente vai ter hoje no outro canal, no canal do José Novales, a gente vai ter depois das 22 horas, gente, aí a gente já vai marcar, vai ver o horário direitinho aqui, uma live para falar dessa situação do Messi e também outras situações, como por exemplo, a Lukaku o Lukaku no Chelsea, Zapata, agora que chegando também na Inter de Milão, no lugar do enfim, e outros assuntos europeus, mas bem mais tarde. Nesse caso, você colocou um ponto interessante, André, que é a questão do time, né? Agora, de que time estamos falando, André? Porque, na verdade, quando a gente pensa em time na Juventus, não é fácil, né? Porque estamos diante de um elenco que, na minha opinião, não deve nada para o elenco do Barcelona, por exemplo. Eu acho até que, em muitos aspectos, é um elenco melhor do que o elenco do Barcelona neste momento, né? Ou seja, até em função disso, tem uma obrigação até de fazer um sucesso até maior do que o Barça, porque, a meu ver, tem um elenco, sim, muito qualificado. As pessoas talvez não se deem muito conta disso. A Juve não é somente um time de grandes jogadores conhecidos. A Juve também é hoje um clube de muitos bons jogadores não tão conhecidos. Isso tudo coloca problema para a formação desse time. Isso coloca problema aí para o Allegri, coloca aí, na verdade, aquele problema bom para o técnico, que é gerar essa equipe aí. E agora, de que equipe nós estamos falando, André? Eu gostaria de saber se você tem aí qual é essa equipe básica que iria para o jogo, né? Se a gente pode falar em mais de um esquema, a gente sabe que o Allegri gosta de um esquema mais que outros, mas seria mais de um esquema, seria um esquema, 2, 3 esquemas, e em quais jogadores, André, se encaixaria nesses esquemas, nesses formatos aí, para ir a campo e fazer com que a Juventus conseguisse ter excelentes rendimentos? Olha, o Allegri 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, né? Muito dificilmente temos visto o Allegri 3-5-2 quando em situações particulares, tem situação de que você precisa segurar o resultado nos últimos minutos, não tem muita simpatia Allegri para três zagueiros, embora, enfim, né, o Allegri tá fora há algum tempo, pode ser que, né, voltando ele possa ter evoluído esse aspecto. Eu acho que uma das possibilidades tudo bem, o goleiro tem o Perini, né, que é o goleiro ex-Genoa, que é um goleiro ainda jovem, mas o Szczesny, enfim, tá no gol. E isso não tem esquema também, né? É ele. Aí depois temos três zagueiros, né, do quais vai dois, Bonucci, o Delict e Chiellini, né? Chiellini que acabou de renovar, né, o contrato, né? Então, mas digamos, Bonucci, Delict, né? Ou Bonucci e Chiellini,
considerando que o De Ligt tenha voltado, de fato, a ser aquele zagueiro que a gente viu no Ajax e que a gente viu na segunda parte da temporada contra o Juventus. Depois tem as laterais, né? Do lado esquerdo, o Alexandro, também, vamos ver, meio que quase obrigatório. À direita tem duas opções já. Eu tenho o Danilo, eu tenho o Quadrado. O Quadrado tem jogado muito na linha de 4. E ele joga muito nisso. Né? Porque ele tem, quando ele jogava no Lecce, o Quadrado veio pela Udinese, foi emprestado no Lecce, depois a Fiorentina viu nesse jogador alguma coisa especial e a partir daí, ele depois da Fiorentina foi para a Inglaterra, da Inglaterra voltou para a Juventus. Né? Mas ele sempre jogou em esquema de... começou jogando no esquema de 3-5-2, fazendo aquele lateral, né, que vai e volta. Então ele sabe muito bem a fase defensiva. Ele cresceu muito, né? Você conhece muito bem ele. Então, como é que ele cresceu? Então temos essa situação, essa linha de 4. Eu acho que são essas as opções. Sem contar que temos o destino. André, antes de você continuar, sim? O problema é tão sério, André. Você está falando do Danilo aí, por exemplo, que pode jogar no lado direito. O Danilo, por exemplo, é um cara que pode ser colocado de volante. Né? O Danilo é um cara que pode jogar em outras posições e outros jogadores também. Então, o próprio Quadrado. Né? Então, é impressionante o que este elenco oferece para o Allegri. Mas continua, você falou da primeira linha aí, continue, por gentileza. Bom, aí vamos nos dois de meio campo, considerando um 4-2-3-1, vamos nos dois do meio de campo. Né? O Rabiot e o Bentancur, que praticamente jogaram mais da metade dos jogos do ano passado com o Pirlo, mas não tenho dúvida que pela qualidade o Bentancur cresceu muito, né? E agregam muito, né, nessa posição. Mas aí a gente tem outros jogadores, né? Não vamos esquecer, né, do Ramsey, não vamos esquecer do Arthur. Como se a gente estivesse falando, né, de Arthur, gente. Arthur. Não é brincadeira. O Kulusevski, que era da Atalanta, que a Atalanta emprestou para o Parma e depois vendeu para a Juventus. Toda vez que a Atalanta faz uma operação com a Juventus, ganha um dinheiro. É verdade. Que a Fiat vai ter que vender mais 10 mil carros lá para poder recuperar, porque parece que sempre acerta a Atalanta, sempre não acerta muito a Juventus, né? A gente está brincando, claro, mas tem muita coisa boa nesse meio. Mas esses dois, me parecem, o Josa, o Bentancur e o Rabiot, meio que difícil de poder, né? Mas o Arthur precisaria encaixar em algum momento nesse esquema. 3-1. O que eu colocaria? Se o Quadrado joga mais para trás, aí abre um espaço aí, por exemplo, para um Bernardeschi, né? Para o McKennie. Né? O McKennie, em 98, é um jogador que ano passado jogou muito bem. Teve altos e baixos, mas um menino novo, né? Vem de um futebol um pouco diferente, mas ele vai bem. Né? Mas aí, por exemplo, com o Danilo na linha de trás, o Quadrado do lado, e o Chiesa, que eu acho que aí é dele, né? O lado esquerdo ele faz muito bem. E aí o Dybala atrás do Ronaldo. Ou o Morata atrás do Ronaldo. O Morata é aquele jogador que, né, joga de centroavante, joga de segundo atacante. Ou, já que você me pediu mais uma alternativa, eu colocaria o 4-4-2, por exemplo. Colocaria o Allegri, provavelmente vai experimentar o Morata e o Ronaldo juntos, lá na frente. Né? E aí, no 4-4-2, o Quadrado fica muito bem nessa posição, né, de meia. E aí, também o próprio Chiesa pode fazer essa função, já jogou no 3-5-2 como lateral. E aí, nesse caso específico, do lado do Ronaldo, claro, muito melhor o Morata do que o Dybala. Né? Aí tem outras situações que a gente precisa entender. Por exemplo, se o Locatelli, de fato, chegar para compor o meio de campo, vai ainda mais criar problemas para o Allegri, né? Porque aí o Locatelli jogaria no lugar de quê? Talvez do Bentancur. É praticamente a mesma função que ele faria. O Locatelli que fez também uma Copa Europeia espetacular, né? Que ele quer sair do Sassuolo, quer ir para a Juventus, mas o Sassuolo quer um valor muito acima do que a Juventus está disposta a pagar. Né? Então, assim, olha, te falei duas possibilidades, mas teríamos, assim, pelo elenco aqui, lendo, se você começar a ler os nomes desses monstros que tem na Juventus, você fala assim, faz 3 times, e 2, um vai na Champions, e o terceiro joga a Copa Itália. Porque
É impressionante a qualidade que tem esse elenco. Impressionante, Josa. Não, o problema, André, é que se tem aquele torcedor que é fanático pelo Quadrado, para ele, na cabeça dele, é um absurdo o Quadrado ser banco. Aquele que é fanático, por exemplo, pelo Bernardeschi, é a mesma coisa. Aquele que é fanático pelo Chiesa, e eu sou quase um desses, né? Também fica parecendo um absurdo esse cara ir para o banco de reservas. Né? E aí são só 11. Então, é realmente muito complicado. A gente, portanto, pode concluir perfeitamente que o elenco dá subsídios para a Liga e fazer um grande trabalho, até mesmo em função da qualidade do elenco, das variações táticas que muitos jogadores podem construir nessa equipe. A gente precisa concluir também que o quão foi absurdo a entrega, né, desse transatlântico para uma aposta como treinador, que é o Pirlo. Então, de um tipo de erro, né, que é impressionante. Está falando de um dos maiores clubes do mundo, um dos maiores clubes da história do futebol, né, e, ao mesmo tempo, o dirigente cometendo um erro tão primário desse, né, que é se deixar domar por paixão e ele dar o comando do transatlântico para o Pirlo. Então, agora, você falou da Champions League, a Champions League é a verdadeira expectativa. E para terminarmos, André, a gente pode até abordar muito mais esse assunto hoje na nossa live, que vai ser depois das 22 horas, vamos acertar esse horário depois, mas para terminar aqui, você acha que tem bola mesmo? Você acha que o Allegri pode construir mesmo essa equipe diante desse grande elenco que tem para conseguir, né? E aí vai para ter bola mesmo, para pleitear, chegar, por exemplo, à semifinal da Champions, à final da Champions e até mesmo ganhar a Champions League? Se não acontecer nada, eu acho que tem uma figura aí que é central, que é o Cristiano Ronaldo, né? É central ele ficando, é central ele decidindo eventualmente sair. Não sei como. O efeito Messi pode ter um efeito dominó, que a gente não sabe, né? Claro. Que nem o Lukaku para Chelsea, os centroavantes italianos já, né? Tem o Vlahovic da Fiorentina, que poderia alugar na Inter, no lugar do Lukaku, etc. As coisas que a gente vai falar na live hoje à noite. Mas aí a figura central do Cristiano Ronaldo você está na Juventus, está concentrado no projeto, tudo bem com Allegri, tudo tranquilo, perfeito, vamos. Com ele concentrado no projeto e concentrado no time, não em si mesmo. Porque esse é o problema. Eu vi o Cristiano Ronaldo muito isolado. Não sei porque os outros isolaram ele, ou não sei se eles digo isolado do ponto de vista tático. Né? Parecia, de fato, ele jogando sempre para si mesmo e não tendo muita interação com os colegas. Com o Cristiano Ronaldo funcionando da Cristiano Ronaldo, porque o Messi quando joga de Messi, o Cristiano Ronaldo quando joga de Cristiano Ronaldo, aí cala a boca de todo mundo. Mas tem que jogar com aquela determinação. O Cristiano Ronaldo, na segunda parte da temporada, o ano passado, fez jogos que não eram de Cristiano Ronaldo. E não é problema físico, né? Problema mental, claramente. Então, com ele funcionando, com o Chiesa sendo aquele Chiesa que só está na crescente, com Morata, que fui também na Espanha, jogando com a Espanha, jogou aquele jogo sempre, às vezes entrando do banco, mas sempre muito resolutivo, com a zaga, que sim, são pessoas já mais maduras, digamos assim, que Lini, Bonucci, mas tem o Delic, que é o 99, tem o Rugani, a gente fala, toda vez que pensa, surge mais um, né, de nomes, tem, então, uma possibilidade, eu acho, imensa da Juventus, sim, ir. Se não acontecer algum terremoto, algum problema, e ter aquele tempo para o Allegri. Mas eu acho que a Juventus vai partir forte na Champions, no campeonato, e vai ser, para mim, o time a ser batido é a Juventus. Ok, André. Então, meus amigos, essa foi, na verdade, uma discussão prévia neste vídeo sobre a situação atual deste grande clube que é a Juventus, as expectativas do clube para a temporada, né? Com vistas temporada, evidentemente, em que o cálcio importa muito, mas não tanto como, por exemplo, a Champions League, que de fato é a grande prioridade. Né? E nós vamos falar muito mais disso em outros momentos, como na live que teremos hoje no final da noite. Mas essa é só uma palhinha, portanto, neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, dê o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal, divulgue a novidade do novo canal, Calcio Parlato, o canal do futebol italiano, para os seus amigos. Muito obrigado pela gentileza da presença de vocês até o final deste vídeo. Até, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.